E aí pessoal, eu sou Renato Troviski, como sempre, e estamos aqui para gravar o programa Na Lata, pois é, mais novo quadro aqui do canal, né, e das nossas redes sociais todas, do Instagram, do YouTube, do Facebook e por aí vai. Bom galera, seguinte, estou aqui com o meu parceiro e amigo Walter Egea, ele vai junto comigo fazer um canal aqui de opiniões. Lembrando, nós vamos comentar fatos, tá? Não significa que essas opiniões sejam uma verdade que vocês devem seguir a ferro e fogo, e também não significa que vocês precisam concordar com isso. Então, se vocês têm pontos específicos que concordam ou não, fiquem à vontade para discordar. Ok? Não significa que isso sejam verdades absolutas. Significa apenas que nós temos um ponto de vista sobre determinados assuntos. E o Na Lata é exatamente para isso, para a gente poder colocar aqui nossas opiniões em questão para vocês, beleza? Tudo bem com você, Walter? Renatinho, tudo ótimo, cara. Se ficar melhor, melhora. Que bom. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a nossa latinha improvisada aqui do Café Expresso Gourmet, né? E dentro dessa latinha vão ser sorteados os temas aleatoriamente para que possamos discuti-los aqui e falar com vocês, beleza? Lembrando que vocês podem se inscrever no canal aqui do Renato Troviski, youtube.com/Renatrovski. Tem o canal do Centro Cultural Tatuapé Adelibitum também. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, facebook.com/Adelibitum, facebook.com/Rádio Rock Cinema. Assim também o Instagram, @Rádio Rock Cinema, @Centro Cultural Adelibitum Tatuapé. Vou fazer um concurso aqui, ó. Tenho um K2000 e quem ensinar o Renatinho a falar ad libitum, eu dou o K. Mas eu falo ad libitum por causa exatamente da pessoa poder colocar as letras lá. Não, fala aí as suas redes sociais, eu não sei se eu falei certo. Não, Walter Egea, Walter com W, E-G-E-A. Botou lá em qualquer lugar, vai aparecer lá é só procurar no YouTube, no Facebook, no Instagram, essas coisas aí. Temos aqui a latinha do qual os assuntos serão sorteados e, consequentemente, faremos questões e daremos opiniões sobre os principais assuntos aí que vêm, de alguma forma, levantando aí os tópicos de discussões nas redes sociais e na nossa sociedade. Primeiro assunto aqui, vamos ver. Entretenimento. E entretenimento, a nossa opinião vai sobre o filme Tenet, que foi lançado alguns meses atrás, logo aí a abertura de execuções de filmes no cinema, né? Esse é o retorno do Christopher Nolan com seus filmes ao cinema pós-pandemia, né? Que há tempos já não lança algo relevante, e Tenet promete ser aí uma renovação do diretor, principalmente com relação aos seus filmes. E com isso, né, Walter Egea vai falar aí o que vocês podem ou não esperar sobre essa nova obra do Nolan. Renato, minha vida, desde os meus 14 anos, eu nunca fiquei mais do que um mês sem ir no cinema. Eu sou uma pessoa que vou no cinema pelo menos 2 vezes por semana. Eu escrevo sobre cinema para uma revista chamada Em Dia, e como eu escrevo para cinema, eu tenho que ver o filme no cinema. Eu acho uma puta sacanagem um cara ver de cinema vendo o filme em casa. Bom, fiquei 8 meses sem ir no cinema e fui numa expectativa grandiosa para ver Tenet. É a maior pataquada do ano. É uma coisa assim, se você assistir Tenet como comédia, eu acho que vale a pena. Agora, se você for assistir Tenet como um filme sério, se você levar a sério, não saia de casa, né? O filme é um festival parece uma grande propaganda da Armani. O ator, o John David Washington, que é o filho do Denzel Washington,
Ele a cada hora aparece com um novo modelito. O Robert Pattinson não sabe absolutamente o que está fazendo no filme e provavelmente, se Tenet for indicado a melhor comédia, o Kenneth Branagh é sério concorrente, porque ele faz um mafioso russo. É uma das coisas mais engraçadas que ele fez na vida dele desde Celebridade, quando ele filmou com o Woody Allen. Ou seja, o filme é muito ruim, né? Quem dizer que o filme, quem entendeu aquela pataquada, nem o Robert, nem o Nolan entendeu aquilo, né? Daqui a alguns anos vão perguntar para ele o que foi aquilo, ele vai dizer que nem ele sabe exatamente. Bom, com isso, Tenet, né, ele também marca, de alguma forma, as grandes produções no cinema, né? De fato, nas telas grandes. Até porque algumas produtoras acabaram fazendo seus lançamentos aí em streamings. Por exemplo, Mulan foi direto para o Netflix, né? Entre outros filmes que, de alguma forma, tiveram seus lançamentos, até por causa da corrida do Oscar e as premiações que se sucedem aí no próximo ano. E, consequentemente, esse lançamento do Nolan, né, dividiu a crítica. Tem muito crítico falando que é uma forma de reinvenção dos filmes do Nolan no cinema, outros críticos falando que, de fato, o Nolan precisa dar um tempo e, de fato, se redescobrir de alguma outra forma. Enfim, essas críticas, que obviamente, como eu já trato no meu canal, quem tem gostado do filme é quem assiste, né? O maior crítico para qualquer coisa que faça ou veja é exatamente quem consome isso. Então, assim, essas críticas, elas fazem algum sentido a lista de trabalhos que o Nolan tem feito até aqui, ou por acaso, Walter, um filme ele define o real estado da qualidade do filme que o cara produz na sua carreira inteira? Cara, sinceramente, acho que ele não tem que se reinventar porra nenhuma, porque eu acho que o último filme dele antes desse aí foi o Interestelar. É um filme genial, eu pelo menos achei o filme espetacular, assisti no cinema várias vezes, achei o filme cheio de grandes ideias, assim como Amnésia é um filme espetacular. E ele cometeu alguns equívocos, aquele segundo Batman tá no mesmo nível do Tenet, né? Então não tem que se reinventar, foi um projeto, foi um equívoco só. Finalizando então, vamos ao próximo assunto. Vamos ver o que vai dar aqui na nossa latinha. Veremos. Caso Carrefour. Pois é, aqui no nosso país nós tivemos a infelicidade de termos aí um ato que acabou decorrendo em morte, né, no Carrefour, lá em Porto Alegre, e consequentemente aí levantou mais uma vez o assunto, né, do racismo pelo país. Bom, nós estamos falando aqui do Beto Freitas, que por uma fatalidade acabou morrendo, né, em uma situação dentro da loja Carrefour, e com isso, né, foram levantadas diversas questões aí, incluindo racismo, incluindo impunidade, enfim. Com isso, vários protestos foram acontecendo nas lojas Carrefour pelo país. Houve depredação, incêndio na loja do Carrefour da Rua Pamplona, aqui no centro de São Paulo, e em diversas outras cidades e estados ocorreu de, além do vandalismo, as lojas Carrefour fecharem, né? E muito foi dito até aqui sobre esse assunto, é um assunto que vem sendo falado na mídia já há alguns dias, né? E falando desse caso aqui abertamente para vocês, quem é o verdadeiro responsável
por tudo isso, Walter? Ah, cara, não tenho a mínima dúvida. Para mim é o dono do Carrefour, presidente nacional do Carrefour no Brasil, e o dono da Vector. Esses caras, eles tinham que estar na cadeia. Eu não vou discutir se foi racismo, eu não vou discutir se o cara era violento, se o cara era misógino, se o cara batia na mulher, ou se o cara agrediu segurança. A verdade é que uma pessoa, um brasileiro, foi morto por profissionais, os seguranças do Carrefour, quero crer, são profissionais contratados para zelar pela segurança das pessoas e para assassinar as pessoas. Né? O rapaz foi assassinado. E quem tem que responder por isso, na minha opinião, não são os seguranças apenas. O dono do Carrefour e o dono da Vector tinham que estar na cadeia. Renato, eu garanto para você que se esses caras estivessem presos, muita coisa nesse país ia mudar. Eu garanto para você que o Delcir Sonda, no dia seguinte, a prisão do dono do Carrefour no Brasil, que eu não sei quem é, ele ia ligar para o CEO dele e perguntar, como é que estão essas questões de segurança na minha loja? Eu não quero ser preso porque alguém matou um cidadão brasileiro na minha loja. Né? Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente ficar com essa picuinha, foi racismo, vidas brancas importam, vidas negras importam, o cara era violento, o cara não era violento, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? Não adianta a gente fazer boicote ao Carrefour. Eu vou dizer para você vou resumir aqui em uma pequena palavra, uma pequena cena, o que significa para mim o boicote do Carrefour. A gente já boicotou a Havan, a gente já boicotou o Habib's. Para mim, o boicote do Carrefour, nesse momento, está sendo discutido por pessoas que compraram roupas na Havan e estão comendo uma esfirra no Habib's. Isso aqui já acaba, cara. É só esperar a próxima tragédia. De fato, muitas questões são levantadas referente a isso, muitas opiniões são dadas referente a isso, mas, de uma certa forma, talvez para vocês querem boicotar o Carrefour, eu acho totalmente errado essa questão de depredação, eu acho totalmente errado o vandalismo para justificar uma causa, né? E depredar as lojas, incendiar, estão colocando vidas de funcionários em risco, né? E, consequentemente, seria muito mais relevante, talvez, deixar de consumir, porque a instituição Carrefour, ela não é preconceituosa, né? A instituição Carrefour, ela está lá prestando um serviço para que você, como consumidor, vá lá e se absorva disso, né? Talvez a maior maneira de protestar seria deixando essas lojas do Carrefour sem consumo. Com isso, nós teríamos ali um prejuízo muito maior para a loja do Carrefour, né? E, de repente, daríamos uma visibilidade maior, né, ao caso que ocorreu aí em Porto Alegre. Porém, entra uma outra questão, né? Essa questão de boicotar o Carrefour seria mais relevante do que atos vandalistas ou, no caso, Walter, a melhor maneira de protestar seria realmente, fazer com que o Carrefour pagasse por isso? Cara, eu discordo de você, Renato, com todo respeito. Eu acho que o boicote não serve a nada, não serve a ninguém, e ninguém vai boicotar o Carrefour, cara. O boicote ao Carrefour não sobrevive a uma promoção de Brahma. O Carrefour põe a Brahma a R$1 ali, cara, e aquilo ali vai ficar um inferno. A gente sabe disso, eu sei disso, você que está me ouvindo sabe disso, né? Com relação à depredação do Carrefour, eu acho que é o seguinte, a gente tem que usar as armas que a gente tem, eu não vejo problema nenhum em a gente invadir, quebrar algumas lojas do Carrefour. Eu acho que é preciso mostrar para a sociedade brasileira que há indignação. Essa indignação, a gente não demonstra ficando em casa sentado, falando, oh meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Não, eu acho válido, eu acho legítimo isso que aconteceu, esses atos, que eu não vou chamar de vandalismo, eu vou chamar atos de revolta. Eu acho que algumas pessoas estão revoltadas com o que aconteceu, e eu dou razão a elas, e eu não vejo problema nenhum nesse tipo de manifestação. O que eu acho ainda é o seguinte, eu acho que a gente está focando, né, a gente está gastando bala
para usar um termo que o nosso presidente da República adora, né? O miliciano adora, com um lugar errado. Acho que a gente tinha que mirar na Vector e no presidente brasileiro do Carrefour. Esses caras, eles tinham que ser chamados à responsabilidade, eles tinham que aparecer na televisão, eles tinham que dar satisfação à sociedade brasileira. Ontem prenderam uma mulher que estava filmando, uma gerente da loja. Cara, por que não prendem o dono da loja, cara? Por que não prendem o dono do Carrefour? Essa é a minha questão. Agora, depredar, de vez em quando a gente perde a cabeça e é legal quebrar algumas vidraças para mostrar que o povo brasileiro não é tão cordial quanto querem fazer acreditar. Porém, né, ainda falando de impunidade, a gente sabe que no nosso país tudo pode ser comprado, inclusive a inocência e a liberdade. Basta saber o quanto você tem em caixa, né? E nesse caso, entre punir o dono do Carrefour ou punir o dono da Vector, entra aquela questão que o Humberto Gessinger já falava: quanto vale uma vida? Muito provavelmente o Carrefour ou a Vector vai indenizar a família, né? Mas isso não paga a vida que foi tirada na questão do ato violento que aconteceu. E sabemos aí que no nosso país ninguém chama a responsabilidade para si só para resolver uma situação. Na maioria das vezes, né, viram anos e anos em processos a culpa não foi do Carrefour, o Carrefour contratou a Vector, quem tem que responder por isso é a Vector, ou a Vector fala, não, mas aconteceu no Carrefour. Enfim, na minha opinião, os verdadeiros culpados são quem cometeram o crime, as duas pessoas que chegaram a matar o cidadão, né? Porém, né, fica essa questão de impunidade. Você acha, Walter, que vai se resumir em pagar uma indenização para a família e tudo bem, ok? Ou você acha que, de fato, o dono do Carrefour ou o dono da Vector tem que ir para a cadeia por causa disso? Renato, é assim, a indenização vai ser paga, né? E, obviamente que qualquer indenização que seja paga não vai compensar a vida do cara, né? Mas é o seguinte, se o Carrefour tomasse uma multa aí de 1 bilhão, sei lá quanto, eu tenho certeza que o Carrefour ia rever muita coisa com relação à segurança e com relação a alguns procedimentos. Então, eu concordo com o Humberto Gessinger, não há valor que pague isso, mas esses caras, eles só entendem a conversa do dinheiro, cara. Os caras só vão entender, pode morrer quantas pessoas forem nas lojas do Carrefour, mas os caras que estão lá, os acionários, os acionistas, só vão entender quando o negócio bater no bolso deles. Né? Caiu 6% as ações do Carrefour, mas daqui a pouco volta a subir, isso não acontece. Mas eu acho que o Carrefour tinha que ser punido exemplarmente, né? Tinha que ser algo sem precedentes na história do Brasil. Agora, com relação não lembro, o que você tinha perguntado, outra coisa? Falei sobre a indenização, né? Sim, a indenização acho que tem que... realmente deveria ser... Não, então, na minha opinião é isso, cara. Se alguém tem uma escola de música aqui no Tatuapé, se acontece alguma coisa aqui, alguém morre aqui dentro, espancado, né, por um segurança que eu contratei, a responsabilidade é minha, cara. Não é... O segurança veio, foi estar contratado, ele matou alguém aqui, não foi um acidente. Foi algo deliberado, né, como foi o caso do Carrefour. Então, eu sou o responsável, né? E olha que eu estou falando de uma escola de música, um empreendimento zilhões de vezes menor do que o Carrefour. Eu acho que seria um grande exemplo para a sociedade brasileira se o dono do Carrefour e o dono da Vector fossem levados à prisão. Pouco importa, eles fiquem lá meia hora, 2 horas, passem um dia na cadeia, mas é um sinal que a gente está dando para o Brasil, que a sociedade brasileira está atenta, que o judiciário brasileiro está atento e que existe lei nesse país. Só que eu, você e a torcida do Palmeiras sabe que isso não vai acontecer. Fala aí. Os casos do Carrefour. Oi? Cita os casos do sim. O Carrefour é o seguinte, o Carrefour... É óbvio, gente, que o Carrefour não é uma empresa racista. O Carrefour não está preocupado
se vai o branco, se vai o negro, se vai o amarelo consumir na loja deles. A preocupação do Carrefour é que você vá lá e consuma. O Carrefour tem ciência de que mais da metade da população brasileira é negra. Vocês conseguem imaginar uma reunião ali no Carrefour e falar, olha, a gente tem que diminuir o número de negros, a gente tem que... Não existe nenhuma orientação nesse sentido, né? Seria uma estupidez dessa empresa. E os franceses são tudo, menos estúpidos, né? O Carrefour quer lucro. Então, o Carrefour é uma empresa que está há 45 anos no Brasil, está aqui desde 1975, e em um post de um amigo meu, ele cita, de forma indignada, 6 eventos acontecidos nas lojas do Carrefour. Teve daquele cidadão que morreu, né, o funcionário que teve lá um mal súbito, morreu, e que a loja continuou funcionando, e foi coberto com guarda-sóis, e teve o caso do cachorro, que foi envenenado, né, e mais outros 2 casos, assim, que envolvia sindicato, nada de violência. Ou seja, em 45 anos, o Carrefour teve, em atos violentos, apenas 4 incidências. Eu acho isso um número bastante significante, né? Ou seja, não é uma empresa racista, gente, não é. Mas tem que pagar, e quem eu acho que tem que pagar não é o Carrefour instituição, é o presidente do Carrefour no Brasil, eu insisto nisso, o presidente da Vector e o presidente do Carrefour. Onde estão essas pessoas enquanto a gente está aqui indignado, dizendo que foi racismo, dizendo que mais uma vida negra foi perdida, dizendo que há o extermínio do povo negro no Brasil? Vamos lá para o nosso último assunto desse super programa. Vamos ver. Reeleições. Pois é, galera. Bom, todo mundo sabe aí que nós estamos no segundo turno das eleições para a prefeitura da cidade de São Paulo, né? E como em muitos outros municípios, aqui em São Paulo nós estamos na disputa entre Guilherme Boulos, do PSOL, e o Bruno Covas, do PSDB, né? E, consequentemente, aí, acompanhando os debates e tudo mais, nós estamos podendo conhecer um pouco das estratégias e também dos planos que eles têm para os próximos 4 anos aqui na cidade. E o que levanta a questão mais incrível de todas essas é que Guilherme Boulos, em 2016, praticamente foi ridicularizado por si só, né? Fazendo todo aquele show ali nos debates, disputando a presidência da República, e agora, surpreendentemente, aparece aí no segundo turno da eleição municipal e, consequentemente, né, com uma grande chance de ganhar junto ao Bruno Covas. Como, Walter, que você vê isso nesse nosso ano de 2020, que trouxe aí algumas surpresas, na maioria das vezes bem tristes? Olha, Renato, eu vou ser sincero, eu estou bastante otimista, né? Eu que já tive que votar em Maluf ou em Fleury no segundo turno, eu acho que Boulos e Covas, pelo nível que eu assisti nos debates, são 2 candidatos que podia ser muito pior, né? A gente podia ter Covas e Russomano, podia ter coisa, né? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Eu vou votar no Boulos, né? E o cara tem que ser idiota para não votar no Boulos, porque, segundo os planos de governo do Boulos, São Paulo, no dia 2 de janeiro, vai virar Passágada. Passágada, sabe Passágada? Aquele poema espetacular do Manuel Bandeira, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que escolherei, dormirei na cama, etc, etc. Porque é impressionante como esse cara vai transformar a cidade de São Paulo. A gente só não sabe de onde que ele vai tirar o dinheiro para isso. Do outro lado, a gente tem o Covas, né? O Covas vai falando que vai fazer, o que não fez até agora, né? Mas ainda assim eu achei o nível do debate bastante interessante. O debate está centrado mais na questão dos vices, né? O Boulos fala mais do vice dele, que é a Erundina, e o Covas tem que responder mais sobre as sacanagens do vice dele. Fica aqui uma questão aqui bastante pertinente, né? Para quem não lembra, em 2004, o vice de Luiz Erundina foi Michel Temer. Gente, se a gente tivesse preocupado com vice,
A gente teria observado isso em 2004 e teria observado isso na eleição da Dilma. Né? Então, quem está lá, quem vai governar é o Bruno Covas e é o Boulos. Né? A Erundina, na minha opinião, na parte social, foi uma das melhores prefeitas que São Paulo já teve, só que deixou a prefeitura uma terra arrasada. Né? Ela quis aumentar o valor do IPTU, não foi aprovado, com isso não entrou dinheiro no caixa, e com isso ela endividou a prefeitura de forma como nunca antes na história da cidade de São Paulo. Ela teve até as contas dela bloqueadas, né? Não sendo aprovadas pelo município. E ela também saiu com uma impopularidade de 80%, né? Apesar de eu ainda achar que na parte social ela realmente foi exemplar, ela teve essas questões que um prefeito de São Paulo não pode ter. Bom, falando sério agora, eu não vou votar em ninguém, porque há algum tempo atrás, Renato, eu prometi para mim mesmo que eu não votaria em candidato que usa o fundão eleitoral. Né? Se os candidatos que concorreram às eleições no Brasil não tivessem usado o fundo eleitoral e essa grana fosse para o movimento que o Guilherme Boulos comanda aqui em São Paulo, o movimento dos sem-tetos, daria para resolver o problema dessas pessoas em São Paulo. A gente conseguiria tirar todas as pessoas que estão na rua com os 2 bilhões e 34 milhões que os políticos estão usando para fazer campanha para a gente votar neles. Então, é uma questão muito séria. Não vou votar nem em Boulos, nem em Covas. Por isso, aqui em São Paulo a gente teve um único candidato que abriu mão desse dinheiro, que foi o Arthur Duval. O Arthur Duval, mesmo fazendo uma campanha sem usar o dinheiro público, ele teve 10% dos votos em São Paulo. Ou seja, é possível se fazer uma campanha sem usar o dinheiro público e usar esse dinheiro em coisas mais urgentes, como educação, como moradia para os sem-tetos de São Paulo. Ainda falando das grandes surpresas, né, de tudo isso, você citou bem a questão dos vices, né? O Ricardo Nunes tem alguns processos aí a responder na justiça e, com isso, né, o Bruno Covas vem aí tendo que responder a questionamentos que nem dele tendo que defender não só a sua candidatura, mas também a confiança do povo que vai votar nele e no seu vice. Tem uma questão, Renato, com relação porque esse Ricardo Nunes, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, ele tem sido acusado sistematicamente de ter sido violento com a esposa, de ter agido de forma violenta com a esposa. Fui pesquisar e tive acesso ao boletim de ocorrência que os dois fizeram há muito tempo atrás, né? No boletim de ocorrência não há nada relativo à violência doméstica. O que houve foi um desentendimento de um casal, eles inclusive continuam casados até hoje. Então é assim, não tem jeito, cara. A gente por melhor que seja o nível dessa campanha, a gente vê o Covas, né, aqueles que apoiam o Covas, dizendo que o Boulos vai invadir a sua casa, não vote no Boulos, que o Boulos vai invadir a sua casa. Isso é uma besteira monumental, né? E a gente vê, por outro lado, candidatos correligionários do Boulos atacando o vice de Covas. Né? Não há nada efetivamente comprovado ainda, né? Mas usam isso como escusas. E em contrapartida, vem o Guilherme Boulos aí promovendo esperança, né? O candidato que não esperança, tem história. Bicho, o Guilherme Boulos pecar isso em São Paulo vai ser um negócio espetacular. Você vai ver o que vai acontecer em São Paulo com a eleição do Boulos, Renatinho. Você não está entendendo, cara. Eu não vou pagar ônibus, eu vou ter casa. Não, estou brincando. Quem vai pagar a conta? Estou falando sério, assim. A impressão que dá é que ele vai governar uma cooperativa. Né? Não, ali a gente constrói mais um negocinho aqui a gente pega aqui, mas são 10 pessoas que estão sem casa, a gente dá uma casa para eles aqui. Cara, ele vai governar a maior cidade da América Latina. Eu tenho, Renato, se me permite aqui, eu acho o seguinte, cara, essa é uma opinião que eu tenho já, eu sou anarquista de formação, né, e como um romântico que sou, ainda acredito nisso. Eu creio que a má intenção já está na candidatura. Eu não entendo como é que alguém
pode querer governar uma cidade como São Paulo? Quem vai querer um pepino desse tamanho em cima do seu colo se você não for mal intencionado? Não é possível que Covas ou Boulos querem governar São Paulo porque eles são altruístas. Não é possível, porque ninguém merece isso. E é por isso que eu falo, o plano de campanha do Boulos, apresentado tanto nos debates como nas suas propostas, parece que vai trazer para São Paulo a solução nos 4 anos, né? E, consequentemente, com isso, vem aquele sentimento, né, de e se, né? Porque o Boulos não tem história política. Quem tem história política na questão da candidatura dele é a sua vice, é a Luísa Erundina. Então, o que acontece? O Boulos vem fazendo uma campanha promovendo a esperança, como se tudo fosse ser resolvido nos próximos 4 anos e que em 2024 São Paulo seria a cidade sem problema nenhum, né? Com todas essas promessas que ele vem fazendo. E, encarecidamente, as pessoas que pretendem votar no Boulos, particularmente, elas creem nisso. Por quê? Porque o Boulos é um cara novo, entre aspas, dentro da política, pelo menos na política aqui de São Paulo, e, consequentemente, aí traz com esse tom de esperança uma maneira que possa, de fato, fazer toda a diferença aqui em São Paulo. Ou seja, acreditar numa pessoa que não tem história, é nova e está à mercê da sua vice, ou acreditar na experiência e dependência do PSDB com o Bruno Covas, sabendo que possivelmente a história do PSDB vem de candidaturas que abandonam o cargo para um cargo maior no meio do mandato e, consequentemente, sendo manipulado principalmente pelo partido e hoje, né, falando de governo com o Dória ali palpitando e mandando o que bem entende na Prefeitura de São Paulo. Acreditar no novo ou arriscar o mesmo, Walter? Vou discordar um tantinho de você novamente, Joana. Primeiro que eu acho que o Boulos não é inexperiente. Ele tem história política. Ele, há muito tempo, ele trabalha na causa social, né? Isso é um pré-requisito imprescindível para quem quer governar uma cidade como São Paulo, né? Que eu acho isso inegável, cara. O Bruno Covas, por exemplo, não tem experiência nenhuma com periferia. Ele vai na periferia, fica lá 2 horas, abraça todo mundo, dá autógrafo para um, tira foto com o outro e volta para a casa dele, que eu não sei nem onde é que é. O Boulos não, o Boulos fez uma opção de trabalhar e viver na periferia e trabalhar com pessoas da periferia. Então, eu acho isso a principal questão e a coisa mais relevante no candidato. O Covas, por outro lado, ele tem toda a experiência, ele é uma pessoa que já governa São Paulo há 2 anos e que vem de uma carreira política, de deputado federal, etc. O que eu acho que tentam fazer, e que eu acho que não está colando, é vincular a imagem do Covas ao Dória. Me parece, já que há muito tempo, diferentemente de Haddad com Lula, que eu acho que esse foi o grande problema da eleição, da não eleição do Haddad, foi a identificação do eleitor entre o Haddad e o Lula. O eleitor sabia que quando ele estava votando no Haddad, ele estava votando no Lula. Por isso, acho que muita gente não votou no Haddad. Com relação ao Covas, não tem isso. Conheço zilhões de pessoas que jamais votariam no Dória. Tanto que o Dória é uma pessoa, uma figura, uma eminência parda ali na campanha do Covas. Você não vê o Dória na televisão, que eu, pelo menos, não vi até agora, né? Então, eu acho que esses 2 pretextos para não votar em um ou para votar no outro, eles caem por terra. Bom, galera, fiquem atentos aí em quem vocês vão votar, né? Que é bem importante isso. Apesar de tudo, estamos aí decidindo mais 4 anos de prefeitura aqui em São Paulo e, consequentemente, claro, na próxima semana nós teremos o dever cívico de ir lá
e fazer a nossa parte. Se você vai anular, se você vai votar no Boulos, se você vai votar no Covas, é uma opção de escolha sua, beleza? Lembrando que são mais 4 anos aí pela frente, com alguém aí comandando a nossa cidade e, independente de quem ganhar, que faça um bom governo. É o que torcemos, até porque quem paga a conta no final de tudo isso somos nós, galera. Então, fiquem atentos aí em quem vocês vão votar, que é bem importante, beleza? Acreditar na esperança do Boulos, acreditar na experiência do Covas, isso aí é uma decisão que é vocês que têm que tomar. Mas é importante ressaltar alguns fatos para que, com clareza, vocês possam fazer uma escolha concreta e certa. Porque é exatamente isso. Às vezes a gente acredita no potencial do novo ou no potencial da experiência e a gente passa 4 anos reclamando aí sobre tudo que não é feito, né? São mais 4 anos de Prefeitura de São Paulo e está nas suas mãos o poder de escolha. Então, fiquem ligados nisso, beleza? Bom, galera, o Na Lata fica por aqui. Volta na próxima semana com mais assuntos pertinentes aí para serem discutidos. Walter Egea, suas considerações finais. Hoje eu li um post muito legal no Facebook. O post dizia o seguinte, que o Bolsonaro disse que não vai aceitar o fato do Trump ter aceitado a derrota. Então, realmente a gente é governado pelo maior beócio que esse país já teve, né, que chama-se Jair Bolsonaro. E assim, o que eu queria dizer para você que vai votar agora no domingo, é que há algum tempo atrás a gente fez uma promessa, a gente fez uma grande campanha nas redes sociais, né, neguinho e branquinho dizendo o seguinte, quando foi aprovado o fundão eleitoral de mais de 2 bilhões. Eu lembro de muitos amigos falando assim, eu não voto em quem usa o fundão, ok? Ou você pega essa promessa e joga no lixo e vota ou no Boulos ou no Covas, ou você lembra da promessa que fez e não vota em ninguém, que é o que eu vou fazer esse ano. Não voto nem em Boulos, não voto nem em Covas, por conta dessa promessa que eu fiz há um tempo atrás. Ficamos por aqui, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Rádio Rock Cinema, Centro Cultural AD Libitum. Opa, Um abraço.